Mas fazendo a parte da jogada do diabo aí no assunto sensível, que é um tabu, né? Eu sei que é um tabu que mudou recentemente, tá? Mas quando eu fiz a residência, era obrigatório a gente ter um trabalho feito, né? Para a prova do TEOT, né? Como recentemente foi o TEOT, eu acho que esse é um assunto para a gente, obviamente, que nós não temos poder de decisão sobre isso, mas eu sei que a SBOT nos últimos tempos não fez mais obrigatório, né? Mas eu lembro que, não sei como era na época de vocês, ainda era obrigatório ter um trabalho ou não era mais necessário? Nossa época era obrigatório. É um tabu, né? Não era Eles, obrigatório, mas valiam alguns pontos. Assim, se você quisesse não fazer, arriscar os pontos, né? Eu Não, não eu lembro acho eu acho que era obrigatório. Você não precisava estar com ele publicado. Publicado a mais valia ponto, a garantia seus máxima. pontos, mas entregar um trabalho acho que era obrigatório, sim. então, já que estamos falando de tabus na ortopedia no episódio e chegamos em pesquisa, eu acho que a gente podia falar desse tabu. Esse era um tabu importantíssimo, né? Ou seja, todo residente de ortopedia era obrigado a fazer um trabalho que tem pontos positivos e pontos negativos. Assunto extremamente polêmico, tá, pessoal? Mas acho que a gente tem que entrar nisso. E aí, no final, a SBOT, por alguns critérios que a gente não sabe, falou não é mais obrigatório. Então, acho que eu vou começar a falar dos pontos positivos. Poxa, obrigava a todo médico, ortopedista, residente, pelo menos ter noção de um trabalho científico, né? Só que, por outro lado, poxa, obrigar um cara que é ortopedista. Mas aí eu vou discordar um pouco, por incrível que pareça. Eu acho formado que não, mas pelo menos uma imersão naquilo. Sei lá, vou tirar um exemplo. Você quer fazer trauma, mas você pelo menos precisa passar alguns meses ali na ortopedia infantil para saber o que é ortopedia infantil. Eu acho que minimamente escrever um artigo, mesmo que obrigado a tal, talvez faça parte do ensinamento de uma residência. E aí, vamos ouvir do nosso único pós-doutor, né? Acho que Único pós-doutor. um dos poucos pós-doutores aqui, pessoal, em medicina, né? Translacional, doutor Leandro. Vamos ouvir a opinião dele sobre. Mas a experiência está em você. Eu garanto que eu não vou fazer pós-doutorado. Não, o único, vai ser o único, provavelmente. Mas agora eu quero ouvir, se ele fosse se a SBOT fosse a casinha dele de brincar, o que ele faria com relação à obrigatoriedade ou não do residente ter que fazer trabalho. Puta tema polêmico, esse aí você me pegou, não, eu tenho um pouco de dúvida, porque o que eu tenho certeza, assim, eu acho que um ortopedista, na verdade um médico, um especialista, precisa saber ler um trabalho científico, isso é uma obrigação, eu acho, porque daí você não ouve bizarrices como, acho que, se a gente entrar em temas mais polêmicos ainda, a gente vê bizarrices como aconteceu um monte de Covid, de que você vê realmente a gente não sabia interpretar um trabalho científico, então saber interpretar um trabalho científico eu acho que é uma obrigação. Agora, eu não sei se eu acho uma obrigação escrever, e meu maior problema, na verdade, eu até acho que no mundo ideal eu consideraria obrigatório escrever. Só que a grande realidade é que as pessoas que estão ensinando esses caras a escrever não sabem escrever, entendeu? Então você fica numa realidade onde não quero chutar porcentagem para não entrar em mais polêmica e brigar com mais gente do que eu acho que a gente já sair polêmico nesse episódio. Eu acho uma porcentagem muito alta de serviços não ter uma pessoa capacitada o suficiente para ensinar um residente a escrever um trabalho. Então, fazer o cara escrever um trabalho com alguém que não sabe ensinar, para simplesmente constar lá e fazer uma coisa que não agrega nada, daí talvez não faça sentido mesmo, entendeu? Mas no mundo ideal, acho que ele deveria saber escrever sim, com certeza. Cara, eu vou contar uma história, então, de uma lenda urbana que existia. Aí depois o André acho que quer falar, né? Tinha uma lenda na residência lá, de um serviço aí de São Paulo bem famoso, de um cara que ele era muito doido e ele obrigava o R4 a fazer um trabalho. Aí era obrigado mesmo, tá, Leandro? Tipo, o cara tinha que fazer um trabalho, senão ele não terminava o R4. E diz a lenda que tinha um R4 de alguns anos anteriores, que ele fez um trabalhinho, tal, publicou numa revista aqui nacional e beleza. Cara, 10 anos depois, os caras foram atrás para revisar os casos, né, que ele tinha analisado no trabalho. E, cara, os caras viram que ele inventou o trabalho inteiro e colou. E aí, tipo, os caras foram atrás do cara que tava em outro estado, já, porra, como é que você inventou o trabalho inteiro e tal? Ela falou assim, meu, o chefe me enchia tanto saco, mas tanto saco, e a vida tava tão difícil, que eu falei, meu, eu vou inventar tudo e que se dane, entendeu?
Então, obviamente que essa é uma situação que é uma lenda urbana, eu não vou saber se é verdade, mas eu passei como residente nesse grupo e o quanto que esse cara encheu o saco, eu não duvido que ele tivesse feito Mas isso. isso é uma coisa muito doida que você pensar. Pesquisa científica não tem auditoria, né? Então, assim, tipo, pessoas loucas fazerem isso é possível mesmo. Você pegar, até entrando em outra polêmica do Covid, um dos maiores problemas que as pessoas têm medo de vacina é por causa daquele estudo que relacionava a vacina, não lembro se era da polio, qual vacina que era, com autismo, que foi um estudo que depois descobriu que era um estudo totalmente fraudado, né? E apesar de ter sido retratado e tirado esse estudo, ele causa dano até hoje, né? Então, eu imagino que deve ter, infelizmente, muitos estudos por aí, não sei se tantos totalmente inventados, como o Noel está comentando, mas talvez com aquela arredondadinha amiga, com aquela aumentadinha de número. Infelizmente, eu acho que deve ter um monte desses por aí, entendeu?